Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto para mais uma aula de física. Antes de começar a aula, eu gostaria de justificar algumas coisas. Nós não tivemos aula na semana passada, mesmo aí com feriado. Eu estava de atestado médico. Desde a semana retrasada, mais precisamente na quinta-feira retrasada, eu comecei a ter cólica de rins, né? Então eu tive bastante cólica e acabei que eu fui internado aqui no Hospital Evangélico de Rio Verde na quinta-feira, tá? E aí no sábado de manhã minha situação piorou, eu fiquei com infecção, né? Deu infecção e eu acabei sendo transferido para Goiânia, tá? Então eu fiquei sábado a parte da tarde, domingo, segunda e terça-feira em Goiânia, tá? Eu fiz uma cirurgia, né, para remoção da pedra, e deu tudo certo. Na verdade, essa cirurgia teve algumas complicações, mas no final deu tudo certo. O pós-cirúrgico eu sofri um pouquinho, não vou mentir. Nossa, é complicado esse pós-cirúrgico do cálculo renal, né? E estou retomando as atividades hoje. Eu fiquei de atestado até sexta-feira. Eu sei que já é feriado, mas eu fiquei de atestado até sexta-feira. E hoje estou retomando as atividades. Não corrigi as provas de vocês ainda. Eu vou agora à tarde na escola buscar as provas. Eu acredito que até no máximo no meio e no final dessa semana eu já esteja com as notas lançadas no sistema, tá? Então tenha um pouco de paciência, porque não foi fácil, né, enfrentar tudo isso. Eu acredito aí que até no máximo no final dessa semana vai estar tudo em ordem, tudo em dias, tá bom? Nós vamos começar hoje a falar um pouco sobre máquinas térmicas, tá? Vamos começar nossa aula então, né? Vou falar hoje um pouco sobre máquinas térmicas. Gente, eu assisti o vídeo que o Poliedro apresentou no site deles, tá? No Homeschool. O professor que apresentou o vídeo, eu achei bem interessante a forma com que foi apresentado o vídeo. Nele tem todas as fórmulas, tem tudo sobre máquinas térmicas. Eu acho importante a gente usar esse material sempre a nosso favor, né? Então eu vou estar colocando aqui agora o vídeo do Poliedro e ao final do vídeo eu volto para fazer algumas considerações que eu julgo considerações importantes, tá? Vou tentar facilitar algumas coisas, vou tentar falar de uma forma um pouco mais simples, tá? E a gente retorna assim que o vídeo do Poliedro terminar, tá bom? Então, assista agora aqui a aula do Poliedro Homeschool, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre máquinas térmicas, vamos embora? Então pessoal, hoje nossos objetivos são compreender o conceito de máquinas térmicas, motores e refrigeradores, compreender o conceito do ciclo termodinâmico associado a uma máquina térmica, diferenciar motores de refrigeradores. Bom, o que é uma máquina térmica? A máquina térmica é um dispositivo que vai funcionar entre duas fontes de calor. A gente chama de fonte quente, que vai estar uma temperatura mais alta, uma fonte fria, que vai estar uma temperatura mais baixa, e que pode realizar as seguintes tarefas: retirar calor de uma fonte quente e rejeitar uma fonte fria, e nesse processo realizar trabalho, que é um motor. Retirar calor de uma fonte fria, jogar para uma fonte quente, nesse caso eu vou precisar inserir trabalho, né, jogar trabalho no sistema, que seria um refrigerador, né, porque o calor nunca vai fluir espontaneamente de um meio mais frio para um meio mais quente. Então nós temos aqui esquematicamente o motor e o refrigerador. Então nós temos aqui um motor que vai receber calor de uma fonte quente, vai jogar trabalho. A gente pode pensar numa máquina a vapor, no motor de um carro que vai fazer girar alguma coisa, e vai rejeitar calor para uma fonte fria que vai estar uma temperatura mais baixa. E aqui nós temos o ciclo inverso. Uma fonte fria que vai jogar calor para um sistema, esse sistema vai receber um trabalho e eu vou jogar calor para uma fonte quente. Nesse caso aqui eu teria um motor e nesse caso aqui eu teria um refrigerador. Importante,
A transformação de um ciclo é sempre uma transformação que vai de um ponto ao mesmo ponto. Se vai de um ponto ao mesmo ponto, significa o quê? Que a temperatura inicial é igual à temperatura final. Portanto, a variação da energia interna é nula. Se a variação da energia interna é nula, o que acontece pela primeira lei da termodinâmica? O calor trocado, que é igual ao calor recebido da fonte quente, esse H aqui é de hot em inglês, menos o calor rejeitado da fonte fria, esse C aqui é de cold em inglês, é igual ao trabalho realizado ou sofrido pelo gás. Nesse caso aqui, nós temos um ciclo no sentido horário, então o trabalho ele é positivo, então ele está convertendo o calor em trabalho e está funcionando como um motor. Nesse caso aqui, eu tenho um ciclo no sentido anti-horário, ele está fazendo o quê? Ele está pegando o calor de uma fonte fria, ele está convertendo trabalho em calor, ok? Uma grandeza importante para classificar uma máquina térmica é o seu rendimento. E o rendimento é importante para quantificar o quanto aquele motor é bom ou não. E o rendimento, no caso de motor, é uma definição bem fácil de entender. É o quanto de trabalho útil eu consigo por uma dada quantidade de calor que eu vou receber. Essa expressão aqui. Como o trabalho é igual à quantidade de calor que eu recebo da fonte quente menos o calor que eu rejeito à fonte fria, o rendimento é facilmente calculado através dessa expressão aqui. No caso de um refrigerador, a conta é o quanto de calor eu retirei da fonte fria dividido pela quantidade de trabalho que eu precisei para fazer isso. Enquanto o rendimento ele está sempre entre 0 e 100%, a gente vai ver que 100% nunca é possível, o beta pode ser maior do que 1. Então não é incomum a gente achar valores de beta superiores a 1. Então, todo ciclo termodinâmico tem um limite de rendimento possível. E por que existe um limite de rendimento possível? A resposta é devido ao trabalho desse francês aqui, chamado Sadi Carnot. Então, no século XIX, depois da Inglaterra ter conseguido alavancar a primeira revolução industrial na base de motores a vapor, os franceses, em particular esse francês, estava em busca de um ciclo termodinâmico que pudesse gerar uma máquina com o máximo rendimento possível. Nesse trabalho, o Carnot conseguiu chegar num conceito extremamente importante, que é o conceito de entropia. E conseguiu imaginar um ciclo termodinâmico que opera desta forma aqui. São duas transformações isotérmicas, uma de expansão e uma de compressão, e duas transformações adiabáticas, uma de expansão e uma de compressão. Então, se nós analisarmos o que acontece na transformação isotérmica, na transformação isotérmica não há variação da energia interna, então todo o calor recebido ele vai ser convertido em trabalho. Nessa transformação adiabática não há troca de calor com o meio, portanto o gás se expande às custas de diminuição da energia interna. Nessa parte do ciclo, o calor é rejeitado a uma fonte fria, é exatamente igual ao trabalho na compressão. E finalmente, nessa transformação adiabática, o gás recupera um pouco da sua energia interna. Esse ciclo é o ciclo de máximo rendimento possível. Não é possível que um ciclo tenha rendimento maior do que ele. Por quê? Porque Carnot ele desenvolveu um conceito físico, que é uma das bases da termodinâmica atual, que é o conceito de entropia. Então, quando a gente fala do rendimento do ciclo de Carnot, a gente está falando do seguinte: a entropia ela está relacionada com a quantidade de calor que se troca a uma dada temperatura. Como a transformação ela é isotérmica, a quantidade de calor trocada com a fonte quente, ela vai ser feita a uma temperatura constante. A entropia final, ela vai ser dada pela quantidade de calor trocado com a fonte fria dividido por essa temperatura. Como no ciclo de Carnot a variação de entropia vai ser zero, eu posso dizer que a relação entre os calores trocados é exatamente igual à relação entre as temperaturas.
E aí você me pergunta, Faria, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se você olhar para essa expressão, para que um gás ou para que um sistema pudesse ter rendimento de 100%, seria necessário que a fonte fria estivesse a zero absoluto, zero na escala Kelvin. Zero absoluto quer dizer que violaria a terceira lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica diz que é impossível, através de um número finito de processos, chegar ao zero absoluto. Como não é possível chegar ao zero absoluto, não é possível o rendimento de 100%. Então, se você se depara com uma máquina térmica e é dito que o rendimento daquela máquina térmica é, vamos dizer, 80%, calcule o rendimento de Carnot daquela máquina. Se esse rendimento for menor do que aquele que foi afirmado, no exemplo 80%, vamos dizer 80% o rendimento afirmado e 70% o rendimento de Carnot, essa máquina é impossível, porque nenhuma máquina pode ter o rendimento superior ao rendimento de Carnot, ok? Então, máquina térmica, você vai calcular o trabalho realizado, esse trabalho realizado é igual à diferença entre o calor recebido e o fornecido, e a partir daí você consegue calcular o rendimento. Este rendimento jamais poderá ser superior ao rendimento de Carnot, que por sua vez nunca poderá ser 100%. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante. Até a próxima aula. Então, pessoal, essa foi a videoaula do poliedro, né? E agora eu vou fazer algumas considerações para tentar aí deixar o entendimento um pouco mais fácil, tá bom? Bom, como que funciona, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um motor, nós estamos falando de uma máquina térmica, né? Então, observa esse desenho que eu fiz. Não repara, tá, gente, o meu desenho aqui, tá? O que vai acontecer nesse caso? Olha só. Eu tenho aqui um objeto que é fechado, né? E esse objeto contém um vapor aqui dentro, esse vapor vermelho. Então, aqui, ó, aqui dentro tem um vapor, né? Que está sendo aquecido aqui, a fonte térmica aqui, ó, está sendo aquecido por essa chama, tá? O que vai acontecer? Quando você aquece esse vapor, ele vai aumentar a pressão, né? Se ele vai aumentar a pressão, tá vendo que aqui, ó, olha aqui, bem aqui tem um êmbolo, tá vendo? Esse êmbolo vai mover, né? Ou seja, a pressão é tão grande aqui que esse êmbolo vai mover para cima. Quando ele se move para cima, ele vai passar por esse outro lugar aqui, ó, bem aqui, que tem uma abertura. E parte desse gás vai esfriar e vai sair. Ou seja, esse motor fica vai, vem, vai, vem. Esse êmbolo, desculpe, fica vai, vem, vai, vem. E ele está preso aqui em cima, ó. Você pode perceber que ele está preso aqui a uma rodinha, alguma coisa, né, para realizar trabalho. Então, nesse caso, eu estou usando, né, essa máquina térmica para realização de trabalho, tá? Então, seria mais ou menos isso que são máquinas térmicas. Então, é o caso da panela de pressão. A panela de pressão é uma máquina térmica, tá? Você aquece ela com a chama, né? A pressão aumenta, ela não tem aquele êmbolozinho, né, que ele move para cima e para baixo, vai, né? Então, você aquece a panela de pressão por dentro, isso aumenta a pressão e empurra o êmbolo para cima. Quando empurra o êmbolo para cima, parte do gás muito quente que está lá dentro sai. Diminui a pressão, o êmbolo volta de novo para o lugar. Aumenta de novo a pressão, o êmbolo sobe. Aí sai parte do gás, o êmbolo volta. Por isso que ela fica... A panela de pressão fica fazendo aquele barulhinho, né, característico da panela de pressão. Justamente por isso. Se na ponta daquele êmbolozinho fica... aquele que fica mexendo, né, a gente colocasse um objeto como esse aqui, ó, a gente poderia fazer ele realizar um certo trabalho para a gente, né? Então, essa é uma ideia de máquina térmica, tá? Essa é uma ideia de motor, tá? O motor é basicamente isso dentro da física, tá? Aí eu tenho algumas observações para fazer, então tomar alguns cuidados. Quando as suas transformações forem cíclicas, o que é isso? O que é uma transformação cíclica? Lembra lá? É quando você tem o seguinte, ó, vou fazer aqui um retângulo. Nossa senhora! Vou fazer aqui um retângulo, nosso gráfico. Esse gráfico é pressão por volume.
né? Fazer aqui um retângulo, faz de conta da linha reta, né? Então, e esse retângulo que a gente tem aqui, ó, ele sai aqui do ponto A, certo? Vai até o nosso ponto B, depois vai até o ponto C, depois ele vai até o ponto D e retorna de novo para o ponto A. Isso é o que nós chamamos de processo cíclico, tá? Ele vai e volta ao estado inicial. Quando isso acontece, não sei se vocês lembram lá do conteúdo passado, mas o que vai acontecer? Nesse caso, nós já vimos que a variação de energia interna é o quê? É zero, né? O ΔU é zero. E aí volta lá naquela formulazinha, né? Quantidade de calor é igual a ΔU mais o trabalho. Quando esse ΔU aqui ele é zero, o que vai acontecer então? Vai ter que a quantidade de calor fornecida no sistema vai ser o trabalho realizado. Tudo bem? Então seria mais ou menos essa ideia aqui para vocês terem de trabalho. Lembrando que nesse caso, especificamente nesse caso, deixa eu descer aqui. Especificamente nesse caso, nós temos que o nosso trabalho seria a quantidade de calor quente, digamos assim, menos a quantidade, vou pôr em módulo, a quantidade de calor fria, tá? Nós vamos usar muito essa formulazinha, porque quando nós vamos falar de rendimento, como é que eu calculo o rendimento de um motor? Vamos falar de rendimento? Rendimento de um motor seria o trabalho realizado dividido pela fonte quente, digamos assim, pela quantidade de calor quente. Como assim calor quente, calor frio, Roberto? Calor quente seria aquele maior, né? Quando parte dele escapa, ele esfria, então esse seria o calor frio, né? Só que lembra que nós falamos aqui que trabalho, ó, que esse trabalho pode ser calor quente menos calor frio? Então eu posso pôr ele aqui, ó. Eu posso transformar ele numa outra fórmula. Eu posso falar que o rendimento é o calor quente menos o calor frio dividido, nossa senhora, dividido pelo calor quente, tá? Então seria mais ou menos essa ideia. Você pode usar tanto a primeira fórmula aqui, ó, tanto essa primeira aqui, quanto essa segunda aqui, dependendo do exercício aí, para você saber mais ou menos o que você vai fazer, tá? Seria mais ou menos essa ideia. Gente, por enquanto, né, eu gostaria que vocês aí, aqui na nossa aula de hoje, vocês assistiram a videoaula do poliedro. Eu dei uma explanada para ver se tenta dar uma clareada, porque são muitas fórmulas, eu sei disso. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui à disposição, tá? Essa aqui foi a aula de hoje. Eu vou resolver aqui então 3 exercícios para a gente contextualizar o que a gente aprendeu hoje, tá? Vou resolver 3 exercícios. Vou pegar aqui o material do poliedro. Aqui, tá? Então vamos lá. Aqui fala o seguinte, ó, quais dos gráficos a seguir podem representar o ciclo de funcionamento de um motor térmico e quais podem representar o ciclo de funcionamento de uma bomba de calor? Gente, é muito simples. Tudo aquilo que são motores térmicos, no gráfico ele tem um sentido horário, tá? E aquilo que é uma bomba térmica, uma bomba de calor, né, é no sentido anti-horário. Só isso tem que saber, tá? Então fica então no sentido horário 1, 2, 5, 7 e 8, né? E no sentido anti-horário 3, 4 e 6, tá? Então seria mais ou menos essa ideia aqui para vocês entenderem a diferença aí no gráfico, né? Obviamente, quando isso acontece, pede no gráfico, entre bomba térmica e motor, tá? Na questão número 2, vai envolver aquela formulazinha de rendimento que nós aprendemos, né? Ela fala o seguinte, ó, em um motor de carro, o processo de combustão gera 300 joules de energia térmica, tá? Então, deste valor, 200 são perdidos na forma de calor. Qual a eficiência desse motor em porcentagem? Gente, é muito fácil isso aqui, bem simples, já é uma questão de vestibular, tá bom? Vamos lá, então, vamos resolver essa aqui, número 2, né? Um pouquinho, número 2 já é de cálculo, vamos fazer ela aqui, tá? Então, entra naquela questão que nós acabamos de ver sobre rendimento. Eu sei que o nosso rendimento, ele é o trabalho dividido pelo calor quente, digamos assim, né? O
que vai acontecer então? Só que nesse caso ele não deu o trabalho em si, mas eu posso escrever calor quente menos calor frio, não é isso? Dividido pelo calor quente. Então, qual vai ser o rendimento desse motor, gente? O calor quente é os 300 joules, né? Que foi o que ele gerou, é tudo. Mas o que ele perdeu? O que ele perdeu, ó, foi que saiu aqui, ó. O que ele perdeu foi isso aqui, gente, ó. Isso aqui foi o que ele perdeu. É o que saiu, é o que a gente chama de calor frio, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para 2. Então, menos 200, né? Sobre o total, que é o calor quente, que é 300, né? Beleza. Então, eu posso falar que o nosso rendimento então, vai ficar 300 menos 200 dá 100 sobre 300. Ah, então quer dizer então que simplifica, né? Que o nosso rendimento é de 1/3. Mas ele pediu isso aqui em porcentagem, né? Então, vou multiplicar por 100% para a gente ter um rendimento aqui em porcentagem. Então, nossa senhora. Então, eu posso dizer que o nosso rendimento foi de 100 sobre 3, né? Por cento. Pronto. Está aqui a resposta da questão número 2. Bem simples, né, gente? Vamos voltar lá ver se tem essa alternativa. 100 sobre 3 é a alternativa B. Então, você vai lá e vai marcar a letra B de bola, tá? E vamos agora para a questão número 3. Vou fazer só mais essa com vocês, tá? Vou fazer só mais a questão 3 com vocês. Cadê, gente? Aqui. Ah, aqui. Estou apanhando aqui do material aqui. Vou fazer essa questão 3 com vocês e a gente encerra a aula por hoje, tá bom? Aí, na próxima aula, eu vou resolver mais exercícios com vocês e passo exercícios para casa para serem entregues na outra semana, tá bom? Por enquanto, hoje é só videoaula e você tem que fazer esses 3 exercícios que eu fiz aqui na apostila, faça aí no seu material, tá? Em uma máquina térmica, funciona de acordo com o ciclo mostrado no gráfico a seguir. A cada ciclo, com 10 segundos de duração, a máquina recebe aqui, ó, 6 vezes 10 a quinta joules de calor da fonte de calor quente. Determine, letra A, o trabalho realizado pelo ciclo. Essa letra A já é de capítulos anteriores, seria a área do gráfico, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Nós temos aqui de 0,1 a 0,5 metros cúbicos, né? E temos aqui de 2 a 5 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, tá? Então vamos fazer aqui na letra A. Deixa eu pegar uma caneta preta aqui. Então a letra A ele quer saber qual que é o trabalho realizado. Nesse caso, eu posso dizer que o trabalho realizado ele é numericamente igual à área do gráfico. Mais uma vez, gente, para quem ainda não sabe, esse Nzinho em cima do sinal de igual significa numericamente. Isso quer dizer que o número é igual, mas a unidade de medida é diferente. Como assim, Roberto? Simples. Qual que é a unidade de medida Qual a unidade de medida de área? É metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, né? E, na verdade, o trabalho é em joules. Então, apenas os números vão ser iguais. As unidades de medida vão ser diferentes, tá? Então, vou vir aqui que o nosso trabalho vai ser igual, então. A área do gráfico vai ser a área do retângulo, né? Que é a base dele vezes a altura. Então, o nosso trabalho vai ser... A base dele é de 0,1 a 0,4. Vocês lembram lá? A base dele é 0,3, então. Vezes a altura dele, que era de 2 a 5, então é 3, porém é vezes 10 a quinta. Está lá no gráfico, né? Então, vou pegar aqui meu trabalho e vou falar que trabalho é igual. Se eu fizer isso aqui, 0,3 vezes 3, vai dar 0,9, né? Vai dar 0,9 vezes 10 a quinta. Colocando isso aqui em notação científica para facilitar o nosso entendimento, eu posso falar que é 9 vezes 10 a quarta joules, tá? Então tá aí pronto, resolvido aí a letra A, beleza? Vamos então para a letra B, né? O que a letra B pede? Vamos ver lá, ó. Vou pegar o nosso material para ver o que a letra B pede. A letra B pede a potência da máquina. Então é simples, gente, ele quer a potência, né? Então, a nossa potência, ou o nosso pote, vai ser o trabalho realizado dividido pelo tempo. Lembra lá de potência lá no primeiro ano, né? Então, fica sendo isso aí. Então, a nossa potência é o nosso trabalho realizado, que eu calculei aqui embaixo,
que é 9 vezes 10 à quarta. Em quanto tempo isso acontece? Em 10 segundos. Né? Ou seja, 10 a 1. Né? Então eu posso escrever que a minha potência vai ser igual. Repete o 9. E 4 menos 1, 3. Né? Então vai ficar vezes 10 a terceira joules por segundo. Tá? Potência aqui, ó. Aqui é joules, né? E aqui é segundo. Então potência é joule por segundo, que é uma coisa que watts, tá? Então aqui eu posso pôr watts. Ok? Então pronto, tá. Cuidado, que eu não sei, acho que no gabarito tá joule. Joule é errado. Joule não é unidade de potência, tá, gente? Então tá aqui certinho aí a nossa letra B. Vamos para a letra C, vem aqui pede a letra C. A letra C pede o rendimento da máquina. Lembra da nossa formulazinha? O rendimento da máquina fica sendo o trabalho realizado dividido pela fonte de calor, né? De calor quente. Então, o nosso trabalho, o nosso rendimento vai ser o trabalho, que nós calculamos, né? 9 vezes 10 à quarta, dividido pelo calor, que é 6 vezes 10 à quinta, né? 6 vezes 10 à quinta. Ok? Aqui, ó. A máquina recebe 6 vezes 10 à quinta de calor da fonte quente. Então, fonte quente, calor quente, 6 vezes 10 à quinta. Para quem não sabe aí, de onde saiu esse 6 vezes 10 à quinta, tá? E você fazendo aqui esse cálculo, você vai ver que vai dar o seguinte, ó. Vai dar 90 por 6, aqui vai dar 90 dividido por 6, certo? O que vai dar aí, aproximadamente, aqui já multiplicando por 100, tá? Vai dar aproximadamente aí 15% de rendimento, tá? Então, essa aqui, 15%, é a sua resposta da letra C. E por último agora, vamos fazer aqui no cantinho aqui, né? Vou puxar aqui. Vamos fazer a letra D aqui, ó. A letra D que ela pergunta, é a última letra, né? Ela pergunta a quantidade de calor perdida para a fonte fria a cada ciclo. Então, a quantidade perdida a cada ciclo, tá? Então, aquela formulazinha lá do material do poliedro, né? Que é quantidade de calor quente é igual ao trabalho realizado mais a quantidade de calor frio, tá? Então, a quantidade de calor quente é 6 vezes 10 à quinta, né, lá no enunciado, igual o trabalho nós calculamos, que é 9 vezes 10 à quarta, mais a quantidade de calor da fonte fria, né? Então, essa fonte fria aqui vai ter um total de 5 vezes... 5,1, né? Porque vai ficar assim, na verdade, ó. Vai ficar esse 6 vezes 10 à quinta menos o 9 vezes 10 à quarta, não é isso? Então, eu vou colocar tudo na mesma base 10 para poder a gente conseguir resolver isso aqui, tá? Tudo na mesma base 10. Então, vai ficar assim, ó. 6 vezes 10 à quinta menos 0,9 vezes 10 à quinta. Pronto, ficou tudo vezes 10 à quinta. Agora eu posso diminuir, ó. A quantidade de calor da fonte fria vai ser, então, 5,1 vezes 10 à quinta joules. Pronto, tá aí. Quantidade de calor em joule. Unidade dividida aqui, então, é joule. Tá aí resolvido a letra D. Tá bom, gente? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre o ciclo de Carnot, tá? E a gente vai adentro nos exercícios, tá? Tá aqui tudo que a gente falou sobre hoje, ó. Tá tudo aqui, né? Aqui sim, para vocês verem. Tá tudo aí que a gente fez hoje aqui na lousa, nossa lousa aqui. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Vocês podem me perguntar aqui no Classroom mesmo ou podem me perguntar pelo WhatsApp, tá bom? Pessoal, um abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Falou!